Então, nós estamos iniciando agora a nossa reunião, o nosso Simpósio Internacional de Medicina do Exercício e do Esporte, do Hospital 9 de Julho, né? Tivemos a primeira edição em 2017 e hoje, em 2 dias, né? Estamos com o nosso evento hoje e amanhã, dia 25, a partir das 20 horas, né? Então, é um prazer receber vocês. Essa reunião tem um apoio do Hospital 9 de Julho, do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, nosso IEP, e aqui também a participação e o apoio institucional da Apsen Farmacêuticas. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, né? Então, vocês vão ver que nós também vamos falar um pouco, vocês vão ter daqui a pouco um vídeo institucional da empresa, né? Inclusive com uma pegada muito da qualidade de vida e muita coisa do esporte também, né? Queria agradecer imensamente a participação de vocês, que com vocês foi possível trazer Dr. Valdir Atili aqui conosco, né? Então, e a gente poder desenvolver todo esse tema aqui. E os amigos, né? Eduardo Steven, que é de Manaus, hoje já fez quase uma volta ao mundo e está aqui com a gente, né? Então, é um prazer. Você sabe que isso, já pela amizade, e de você que já participou aqui com a Ignorância é um gente, nome é preferido muito de bom Davi ter você com a Alcolumbre. gente. Também queria agradecer a Denise e a Adriana, pelo IEP, que dão todo o suporte, criam essa condição para que a gente faça. E nesses 16 anos, tudo isso, então, de coração, agradeço muito o apoio de vocês. Também a nossa diretoria do hospital, né? O doutor Eduardo, que é o presidente do IEP também, né? Agradecer o apoio, né? E vamos lá, né? Espero que vocês tenham uma grande noite, né? Então nós vamos fazer a apresentação e depois vamos ter os debates, né? Vocês vão ter o chat aí para fazer as perguntas também, as suas manifestações, né? Então está aberta a nossa noite, né? Aproveitem bastante. Excelente, obrigado aqui pelo lindo vídeo, né? Então, agora nós vamos desenvolver aqui o nosso assunto, né? Então, eu queria chamar aqui para a nossa apresentação, Dr. Valdir Attili Júnior, médico especialista em cirurgia do joelho pela Unifesp, ortopedia e traumatologia pela SBOT, cirurgia do joelho pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, e cirurgia artroscópica pela Sociedade Brasileira de Artroscopia, membro ativo da SBRAT, SLAD e da ESACOS, médico especialista e master do RTS Brasil, que hoje vai ser o nosso tema aqui. Foi assistente do grupo de joelho do Hospital Universitário de Taubaté e chefe do departamento médico do Esporte Clube Taubaté, né? E hoje vai nos brindar uma apresentação relacionada à biomecânica do exercício do esporte e o que não nos foi ensinado durante o nosso aprendizado, né? Valdir, a casa é sua, fique à vontade, né? Então, nós vamos já começar aqui com você. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Pablos. Boa noite a todos. Eu que agradeço a, o convite, né? A você e também a Débora
da Apsen, que foi que colocou a gente em contato, né? E você prontamente acabou aceitando, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui. Não, doutor. Ainda não. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver compartilhar. Agora sim. Agora você está vendo? Só eu Ela consegui está colocar. só minimizada ainda. Vou colocar no modo de tela cheia. Agora acho que deu certo ou não? Não. Aí, a hora É, que ela, se É, você faz isso, ela some e aparece para o compartilhamento, doutor. é bem engraçado isso. Agora Agora foi, né? sim, agora sim. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, agradeço a todos que estão aqui, ao Eduardo que vai participar com a gente, como eu estava falando da Débora, da Apsen, ao Dr. Páblios, e dizer que é uma honra estar participando desse evento, e é a primeira vez a nível Brasil que esse assunto, mecânica do exercício, vai ser apresentado por um médico em um evento médico, né? O que mostra o quão na vanguarda estão o grupo de medicina e o IEP do Hospital 9 de Julho. Então, para a gente começar, por que então mecânica do exercício, né? O conceito de mecânica do exercício, ele surgiu como uma evolução da biomecânica, ou até mesmo como uma nova ciência. E o foco estava na interação da mecânica articular, da mecânica muscular e a mecânica da resistência. E além de considerar as outras influências que são exercidas principalmente pela intenção, quando você realiza um exercício, e também pela mecânica das cadeias, né? Então, essa intersecção da mecânica da resistência, da mecânica articular e da mecânica muscular, o Tom, né, acabou chamando isso de mecânica do exercício. E onde que isso foi ensinado? Espera aí, caiu o compartilhamento. Deixa eu ver. Não, tá aqui. Tá aí? Só eu ver uma coisa aqui. É, ele foi ensinado através do RTS, que é uma instituição educacional. Ela é especializada no estudo e aplicação da mecânica do exercício e no processo do raciocínio crítico, para você tomar decisões dentro de um contínuo de exercício. E tudo isso surgiu em 1996. O idealizador fundador é o norte-americano chamado Tom Purvis. E eu fico muito à vontade de falar sobre o RTS, porque eu não tenho nenhum conflito de interesse. E quem é o Tom Purvis? Tom Purvis, ele é um fisioterapeuta americano. Ele foi o desenvolvedor do programa de biomecânica da NASM, que é National Academic Sports Medicine. Eu não sei se todos aqui sabem, mas nos Estados Unidos você não precisa fazer uma faculdade de educação física para você ser um profissional do fitness, e a NASM é um desses cursos que você pode fazer. Ele foi consultor da Nautilus, da Bowflex e da Cybex International, que são as grandes empresas que produzem máquinas de musculação. Ele também trabalhou na NASA e no laboratório em Houston. Mariane Malucelli, que ela é a diretora hoje do RTS Brasil e da América Latina, ela era uma profissional da educação física que conheceu o Tom Purvis. Ela foi para os Estados Unidos, ela se formou em fisioterapia e ela acabou trazendo aqui para o Brasil todo esse conhecimento do Tom Purvis. E recentemente ela criou e fundou o RTS Nation, que é uma plataforma onde todos os profissionais do RTS acabam se encontrando para poder discutir vários assuntos, né? Eu falo sobre ortopedia, vem outro master falar sobre o pós-operatório,
vem outro falar sobre mecânica das máquinas. Então, é uma plataforma muito legal que existe dentro do RTS para que todos possam conversar e tirar suas dúvidas. E tudo isso que vai ser falado hoje está dentro dessa literatura, a evolução da prescrição clínica do exercício, que foi desenvolvida pelo Tom e pela Mariane. E em 2017, em Curitiba, eles cederam os direitos dessa distribuição desse e-book para o CREFITO do Paraná. Então, tudo em termos de literatura e a bibliografia do RTS, da mecânica do exercício, a gente encontra dentro desse livro, tá? E para começar, o que que a gente precisa saber? Qual que é a definição de exercício? Se a gente perguntar o que que é exercício, nós vamos ter várias respostas. Exercício é movimento, exercício é saúde, exercício para a fisiologia é volume e intensidade sobre tempo, que dá uma dose de exercício. Mas para a biomecânica, para a mecânica do exercício, o exercício é uma resposta interna a um estímulo externo. E isso vai gerar uma adaptação que ela pode ser ou positiva ou negativa. Exercício é força aplicada na estrutura. E exercício é um cabo de guerra entre a resistência e o músculo. Ou a gente pode falar que é um cabo de guerra entre o torque da resistência e o torque interno, torque externo e torque interno. E por que que nós temos que usar essa palavra torque? E a partir de agora nós vamos ter que voltar um pouquinho para a física, porque as nossas articulações, elas se movem em rotação. E a definição de torque é a efetividade da força em promover ou evitar uma rotação. E o torque, ele tem na sua equação a força versus o braço do momento. Quando eu estiver falando de torque externo, a força ela é representada pela carga. E quando a gente estiver falando de torque interno, a força é representada pela relação comprimento-tensão das fibras musculares. E é o torque líquido que vai determinar o movimento. E outra coisa interessante de a gente saber é que sempre a parte mais leve é a que se move. Então, se eu estou falando de força, eu preciso saber e entender o que é força. A força ela é um agente de mudança. A força ela é um empurrão. A força é um puxão. E a força ela é sempre linear. Ela é representada por um vetor e o tamanho desse vetor vai acabar determinando qual a magnitude dessa força. A força ela tem direção, a força ela tem ponto de aplicação, a força ela tem um ângulo. E a resultante, que sempre aparece quando você tem duas forças aplicadas em um mesmo ponto. E a outra parte, a outra variável, que é 50% da equação do torque, é o braço do momento, que tem na sua definição a menor distância perpendicular à linha da força e atravessa o eixo. Então, tudo isso que a gente começa a falar em física, o pessoal, pô, mas eu vim aqui para ouvir coisas de medicina, de reabilitação, né? E acaba falando sobre física. A gente vai tentar, através de alguns esquemas aqui, trazer isso para o nosso corpo. A seta azul, ela representa o bíceps, né? Então, aquela linha pequenininha, que é essa aqui, ó, que vai perpendicular à linha azul até o eixo, que representaria o cotovelo, é o braço do momento do músculo. Essa linha verde, que é a resistência, e você sabe que toda força você prolonga esse vetor, se eu quero achar o braço do momento que é perpendicular à linha da força, eu tenho que fazer um prolongamento dessa linha do vetor de força. E aí então a gente vai ter o braço do momento. À medida que eu vou fazendo a flexão desse cotovelo, olha o que vai acontecendo. O braço do momento do músculo, ele vai aumentando, o braço do momento da resistência do torque externo também vai aumentando. Quando eu chego a 90 graus, a gente vai ter o maior braço do momento para a resistência e também para o músculo, e à medida que eu vou fazendo a
E à medida que eu vou fazendo a flexão do joelho além de 90 graus, a gente vai vendo que esse braço de momento ele vai variando e ele vai diminuindo. Uma coisa que é importante a gente avaliar, vocês podem perceber nesse esquema, que a variação do braço do momento do músculo, ela é muito pequena, né? Porque ele está preso naquela inserção ali na tuberosidade aqui bicipital, no caso que nós estamos falando aqui do bíceps. E a variação do torque externo, que é a resistência, essa variação é muito maior. E nós não podemos falar em biomecânica ou mecânica de exercício sem falar do que parece sempre para todo mundo ser a coisa mais importante da biomecânica, que é braço de alavanca. Então a gente já vai ver pela definição que é a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente vê uma confusão muito grande na literatura, em algumas gravuras de alguns livros importantes de biomecânica, é sempre achar que o braço da alavanca ele está ou dentro da alavanca ou ele está na superfície da alavanca. Então, eu já pus de propósito esse desenho aqui, que mostra que o braço da alavanca, a aplicação da força até o eixo, ele está fora da alavanca. E isso é muito comum quando a gente vai olhar principalmente nas máquinas de musculação. Então, uma diferença existe entre braço do momento e braço da alavanca. Mas se vocês forem olhar de novo a literatura, isso é muito confuso, porque todo mundo fala que braço do momento e braço da alavanca, eles são a mesma coisa. E eles não estão errados. O que acontece normalmente é que em quase todos os livros, quando a gente vai aprender sobre braço de alavanca, eles mostram a gangorra equilibrada. E quando eu tenho a gangorra equilibrada, que eu tenho a força aplicando 90 graus sobre uma alavanca, formando um ângulo de 90 graus, o braço de alavanca e o braço do momento, eles são exatamente a mesma coisa. E o que eu acabei aprendendo depois, e isso veio com os conceitos da mecânica do exercício, por isso que tem muito que não nos ensinaram, é que quando você desequilibra essa alavanca, o braço de momento e o braço da alavanca, eles se tornam diferentes. Então hoje você pega muitos trabalhos aonde eles chamam o braço de momento de braço de alavanca. E a gente acabou de ver que isso tem conceitos diferentes que muitas vezes acaba até invalidando toda uma pesquisa. Outra coisa super importante que a gente sempre precisa estar avaliando quando a gente vai pensar na prescrição de um exercício, né, de um paciente ou de um cliente numa academia, numa reabilitação, é o ângulo da força, que é o qual uma força é aplicada em um objeto. O ângulo da força ele é formado entre a linha da força, que é essa linha preta, e o braço da alavanca, que é esse pontilhado azul. A gente considera o lado da onde está o eixo, que é esse ponto, para você medir o ângulo da força. Então, você sempre tem que saber aonde que está aplicando a força, calcular a linha do braço da alavanca, olhar para que lado está o eixo, para você poder determinar qual que é o ângulo dessa força, né? E aquilo que eu acabei de falar no slide anterior, 90 graus é o ângulo de força ótimo, é onde você consegue produzir o maior torque. Então, esse é o único cenário onde o braço de momento e o braço de alavanca coincidem. Então, aqui nesses exemplos, você vê que esse ângulo de força ele não está totalmente verticalizado, porque ele não é em relação à superfície da alavanca, mas sim a linha azul, que é o braço da alavanca. Então, você aqui a 90 graus, você tem o braço de alavanca e o braço do momento, você tem exatamente do mesmo tamanho. Nesse outro exemplo, a gente tem o braço de alavanca, a linha da força e vai formando o ângulo do lado do eixo. A gente faz a projeção da linha da força, que ela vai até o infinito, e a gente tem o braço de momento. E isso acaba se repetindo nesse outro desenho,
e quando você tem ele a 180 graus ou tendendo a zero, o braço de momento ele é zero. Então você não vai ter esse ângulo de força. Outra coisa que você precisa ter em consideração, né, mais um conceito da física, que isso acaba interferindo muito na prescrição do exercício, é o conceito de inércia, que é a tendência de um objeto resistir à mudança no seu estado atual, seja ele parado ou no movimento retilíneo uniforme. A inércia, ela não é uma força, a inércia, ela é uma propriedade da massa. E os efeitos inerciais, eles vão depender da propriedade dos materiais. Então, se você vai trabalhar com uma máquina, ela tem um efeito inercial. Se você vai escolher um cabo, ele tem outro tipo de efeito. O halter, até a própria borracha, você vai ter um efeito inercial. Então, tudo isso tem que ser considerado a partir do momento que você vai prescrever um exercício para aquele seu paciente ou para aquele cliente. É importante também saber que a inércia ela é maior no começo da concêntrica, porque você está fazendo a aceleração e saindo do estado que você está parado, e no final da excêntrica, que é a desaceleração. Outra coisa que você tem que ter ideia é sobre essa fórmula da inércia rotacional. E um exemplo muito fácil para quem gosta de fazer musculação e consegue entender bem sobre inércia rotacional é quando você faz um exercício de supino, que é o exercício do peitoral. E a partir do momento que você parte para um crucifixo. Então, se você faz um exercício de supino, que você está usando, vamos supor, 30 quilos, e você quer fazer um crucifixo com os mesmos 30 quilos, é impossível. Você não consegue fazer. Por quê? Porque você aumentou o raio, e esse raio ele tem um aumento ao quadrado. Então, quando você faz um supino e você parte para um exercício de crucifixo e você ainda diminui metade da massa para você poder fazer esse exercício, ainda fica 2 vezes mais difícil você acelerar ou desacelerar essa massa. Outra coisa da inércia rotacional é que as máquinas de anilha, né, ou também chamada de plate load, elas também se movem em rotação. E quais são os objetivos e as vantagens de você aplicar os princípios do RTS e da mecânica do exercício? Você vai conseguir, com tudo isso, ter uma maior proteção da sua articulação. Você vai ter uma maior capacidade de gerar tensão, que em inglês eles chamam de output. Você vai conseguir explorar as porções mais curtas e longas do músculo, sendo que a maioria dos exercícios que você acaba realizando, a gente acaba sempre concentrando mais na porção média do músculo. Isso te dá maior capacidade de controle. A gente vai ter menos roubo a cada repetição e você acaba tendo mais resultado em menos tempo. Não é o principal objetivo ou a principal vantagem do RTS, mas se você pensar hoje que você tem um clube onde você tem que colocar musculação, você tem que colocar outros tipos de atividade, se você conseguir um resultado num tempo menor para aquele atleta, você vai ter um ganho aí para um treinamento técnico ou até ele retorno após de uma lesão para que ele volte a jogar de uma maneira mais antecipada. E como é que você consegue ter todas essas vantagens dentro da mecânica do exercício? É alinhando o que o Tom chamou de perfil da força com perfil da resistência. E o que é o perfil da força muscular? É a capacidade que o músculo tem de exercer e demonstrar força ao longo da sua amplitude, né? E isso tem muito a ver com a relação comprimento-tensão. Então, o que o Tom acabou desenvolvendo? Ele acabou desenvolvendo esses gráficos onde ele mostra que num exercício de empurrar, que é o agachamento, que na realidade você está empurrando o chão, então você está levantando, é um tipo de exercício, aqui também você pode ver um supino, aonde você começa
o seu músculo ele começa fraco, porque ele está numa porção um pouco mais longa e ele vai ficando forte. Num exercício de puxar, a gente já tem uma alteração contrária dessa relação comprimento-tensão, aonde eu começo forte e eu vou ficando fraco. Na coluna, a hora que você passa do movimento para flexão ou extensão, a variação é muito pequena, mas você também começa mais forte e você vai ficando mais fraco. E aqui nos movimentos uniarticulares, a gente tem o que ele chamou de curva do sino, ou a bell curve, onde você está fraco, você acaba ficando mais forte e depois você vai ficando mais fraco. E um dos exemplos desse tipo de comportamento muscular de perfil de força é o bíceps, o tríceps, né? E dentro desses movimentos uniarticulares, ele ainda dividiu em uniarticular A, quando a gente está falando de músculos multiarticulares, e uniarticular B, quando a gente está falando em músculos que têm uma inserção uniarticular. E o perfil da resistência? É a variação da resistência, do torque, ao longo da amplitude de movimento. E isso ocorre de maneira não estratégica. E quando você faz a manipulação estratégica do perfil da resistência, você consegue alterar o resultado e a adaptação do exercício por meio do desafio muscular. Então, nesse esqueminha aqui, fica muito fácil entender o que você precisa fazer para alinhar o perfil da força com o perfil da resistência. A partir do momento que você está segurando o halter junto aqui do seu corpo, a linha da força está puxando para baixo, tá? E aí você faz um prolongamento dessa linha da força e você puxa aqui uma distância perpendicular ao eixo, isso vai te dar o braço do momento. Então, nessa situação aqui, o que eu tenho? Eu tenho um músculo forte, eu tenho um braço de momento pequeno e eu tenho um torque de resistência muito alto, né? Não assim tão alto, né? Eu tenho um torque de resistência baixo num músculo forte. À medida que eu vou fazendo abdução, o que vai acontecendo com esse braço de momento da resistência, o torque? Ele vai aumentando. E quando eu chego aqui nessa posição 90 graus, vocês veem que é o torque máximo. E o que aconteceu com o meu músculo? Ele era forte nessa situação e ele é fraco nessa situação. Então, aqui a gente acaba dizendo que a gente está com o perfil invertido. Por quê? Aonde a resistência ela era muito baixa, o meu músculo era forte. À medida que a resistência ela passou a aumentar, o meu músculo ficou fraco. Então, isso são situações que você tem que prestar muita atenção se você está lidando com um paciente que vem de uma cirurgia de lesão de manguito, se você está vendo um paciente que veio de uma cirurgia de prótese de ombro, e é muito comum você prescrever esse tipo de exercício. Está errado fazer isso? Não. No RTS, a gente costuma dizer que nada é errado, mas que você pode melhorar isso. E como é que você acaba melhorando isso? Ah, eu estou fazendo contas, está falando de torque, eu estou na minha reabilitação, eu estou na minha academia, eu aprendi esses conceitos. A única coisa que eu vou fazer com esse paciente é botar ele de posição no espaço. A partir do momento que eu botei esse paciente em decúbito lateral, eu mudei todo o cenário mecânico. E aí eu vou conseguir alinhar o perfil da força com o perfil da resistência. Então, todas aquelas vantagens que eu passei no slide anterior, você vai acabar conseguindo à medida que você consegue prescrever para o seu paciente, para o seu cliente, um exercício onde esses perfis estão alinhados. Então, de novo, linha da força. Eu tenho um braço de momento enorme, então aqui eu tenho um torque externo enorme. Só que nessa posição, o meu músculo é extremamente forte. À medida que eu vou fazendo a abdução, o que está acontecendo aqui? O torque, o braço do momento da resistência está diminuindo. Se o braço do momento está diminuindo, o meu torque está diminuindo.
E quando eu chego na posição que o meu músculo é mais fraco, eu tenho resistência zero, porque eu não tenho braço de momento. A linha da força ela está passando por cima do meu eixo. Então você pode pegar esse teu paciente, esse teu cliente que tem uma dor no ombro, que tem alguma alteração de manguito, que está vindo de um pós-operatório, simplesmente de você tirar esse paciente da posição em pé e colocar esse paciente numa posição em decúbito lateral, você vai conseguir trazer um benefício muito grande em termos da reabilitação ou da execução desse exercício. E quem que comanda tudo isso? Quem comanda tudo isso é o nosso cérebro, através da orquestração cerebral, que nada mais é que a organização da contração com um recrutamento motor estratégico, e ele vai tentar criar uma solução para aquele desafio, para aquele objetivo ou para aquela ação que você determinou. E quando a gente fala em orquestração cerebral, essas três palavras, elas são extremamente importantes. Por quê? O nosso cérebro, ele tenta ser o mais eficiente possível. De que maneira? Ele quer que você tenha o mínimo esforço para realizar qualquer tarefa com o menor gasto energético. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que você seja eficaz naquele comando que você mandou para ele. E se eu for pensar em eficácia, quando eu estou falando do músculo, que aqui eu vou chamar da parte interna, né? A amplitude de movimento tem que ser completa. Então, o cérebro recebeu um comando que eu vou fazer um exercício para bíceps e que eu tenho que trazer a carga, a resistência lá de baixo até aqui em cima para completar a amplitude de movimento do meu cotovelo. E quando eu vou falar da performance externa, eu estou falando da habilidade, eu estou falando da atividade física, eu estou falando daquilo que é chutar a bola, que é arremessar, que é você mover uma carga. Então, você tem que entender que se você quer ser o mais eficiente possível, mas você tem que realizar aquela tarefa, o cérebro, o que, que ele vai fazer? Esse atleta, ele está com uma carga muito grande. O bíceps dele não está conseguindo fazer aquilo que está sendo determinado. O que, que o cérebro fez? Bom, eu vou usar a flexão do joelho, eu vou usar a flexão do quadril, a extensão do quadril, eu vou usar a extensão da lombar para que ele consiga realizar a intenção dele, que é fazer esse movimento numa amplitude completa. Então, para o cérebro, o que a gente chama de roubo é uma proteção, mas para aquele exercício, que é você trabalhar os flexores do cotovelo, você vai ter uma menor capacidade de gerar tensão. E isso é o processo da orquestração, né? É uma coisa assim que parece ser bem complicado, e vocês podem ver que isso aqui ainda está escrito simplificado. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a performance interna, né? Que é aquilo que o cliente tem, é aquilo que seu paciente tem, né? Qual a função que ele tem decorrente da amplitude de posição articular disponível? O que, que ele tem de função, falando da amplitude de comprimento contrátil controlável? Como é que ele vai gerar tensão? Qual o controle e o domínio que ele tem? Ele tem consciência? Ele tem habilidade? Então, isso é por onde o cérebro começa a avaliar aquele comando que ele recebeu. Então, você vai ter um monitoramento subconsciente que é interno, que é da sua musculatura, e ele é constante. E o que, que ele vai ver? O que, que está disponível? O que, que não está disponível? Existem coisas que nós não sabemos, mas que o cérebro sabe, se ele vai usar ou se ele vai desviar daquilo que ele acha que não é o ideal. Ele avalia a resistência através da direção, através da carga, através dos braços de momento, através da inércia, a posição da articulação e qual o suporte que você tem para você desenvolver essa atividade. E a intenção, que estava lá na frente, na definição, porque a intenção é como que você está desenvolvendo esse exercício, quanto de esforço você
vai fazer para poder realizar essa demanda, né? Então, ele faz essa detecção de demanda, fazendo avaliação de força versus movimentos. E aí ele começa a orquestração, ele começa a dar a solução do recrutamento motor. Então, ele começa a ver o que nós temos disponível. Ele vai evitar aquilo que é fraco, aquilo que é inflamado, aquilo que é inibido. Em cada articulação, ele vai avaliar qual que é o cabo de guerra, quem que vai ser aqueles que a gente chama de opositores da resistência e quem que vão ser os gerentes articulares. E isso é um vocabulário que a gente usa dentro da mecânica do exercício, que na biomecânica tradicional a gente chamaria de agonistas e antagonistas. Aqui a gente chama de opositores da resistência e os gerentes articulares. Ele vai avaliar a integração das articulações através daquele conceito de eficiência. Ele vai avaliar se precisa ou não fazer o roubo para que ele tenha uma proteção maior e ele vai ver se você tem uma habilidade de evitar ou de resumir aquele desafio. E essa orquestração, ela é ao vivo. Essas soluções, elas são geradas em tempo real e essa variação ocorre a cada 0,1 segundo, para que você possa alcançar as grandes mudanças e as constantes mudanças que você tem naquele comando que você enviou para ele. E a partir do momento que ele fez toda essa avaliação, ele vai pensar no usar, que é a performance externa, é o chutar a bola, é o arremessar a bola, é você levantar o peso, e que é o que o americano ele chama simplesmente do que faça, que é o just do it. E para ajudar nesses conceitos, em todos esses princípios, o que o Tom acabou fazendo? Ele acabou criando a equação do exercício, aonde todos esses parâmetros, todas essas variáveis, todas essas valências, ele acabou colocando aqui dentro dessa equação. A parte vermelha aqui da equação é a parte mecânica, né? Aonde a gente está falando da posição da articulação. Então, quanto mais parado tiver todas as outras articulações e você estiver mexendo somente aquela que você está desafiando aquele grupo muscular, maior capacidade você vai ter de gerar tensão. Então, sempre que você pensar em posição, você pode pensar numa restrição. É muito comum, quando vocês percebem que tem um profissional do RTS, que a gente usa tipo cintos, igual cinto de carro, para prender o cliente na máquina de musculação, para prender o cliente na maca, quando a gente fala em reabilitação, para que ele tenha uma restrição o maior possível e isso facilitar na hora de ele realizar o exercício. Movimento guia, né? Qual tipo de movimento que essa articulação vai realizar? A gente está falando de uma guia virtual, a gente está falando numa guia real. Se eu pegar um halter na mão, eu tenho várias possibilidades de manipular esse halter. Se eu pegar um cabo, ele vai me dar um cone de possibilidades. E se eu pegar uma máquina, ela tem exatamente um trajeto só. Bora. A relação do movimento com a guia também é importante para que você tenha conhecimento para você montar o melhor cenário mecânico para o seu paciente ou para o seu cliente. E a resistência e o suporte, né? Para você saber manipular a resistência. Todos esses conceitos que eu acabei de falar, tanto de física, né, quanto dos princípios do RTS, a única coisa que você vai poder fazer para você poder ajudar o seu cliente, ajudar o seu paciente, é manipular a resistência. A partir do momento que você manipula a resistência, você vai saber quem são os gerentes articulares, você vai saber quem são os opositores da resistência e você vai ter um controle total sobre aquele cenário mecânico que você está prescrevendo. E a intenção, né? De novo a intenção aparece. Por quê? Porque a intenção muda tudo. À medida que você tem
uma máquina que ela tem um trajeto ascendente e convergente, e você se posiciona nessa máquina, empurrando ela de uma maneira perpendicular, você vai alterar todos esses outros parâmetros. Então, a intenção é extremamente importante. Embaixo, ele deixou as valências mais da fisiologia, que é o esforço, se está leve ou está pesado para você, o tempo, né, o número de série e repetições, e a frequência, é a quantidade de vezes que você vai realizar aquele exercício ou aquela reabilitação. E tudo isso tem que ser apropriado para cada pessoa, né? Outra coisa muito bacana dentro da mecânica, né? A gente tem o que ele chamou de contínuo do exercício. E o contínuo do exercício, ele meio que determina aonde que é a área de atuação do médico, aonde que é a área de atuação do fisioterapeuta e aonde que é a área de atuação do profissional da educação física. Então, quando você está falando de uma função atual, né, que você precisa otimizar a contração do seu paciente, e você vai ter uma ação maior aqui do fisioterapeuta. Ele vai trabalhar as posições articulares, a capacidade contrátil. À medida que ele vai evoluindo e que você vai tendo um movimento ativo, assistido ou não, é onde você já pode ter ajuda do profissional da educação física. Tá? E depois que você tem esse paciente, aonde ele tem a sua demanda ativa, totalmente intencional e com controle, ele fica na mão do profissional da educação física, que vai trabalhar o que a gente chama que é o usar, que é a performance externa. E isso é uma via de mão dupla, né? O teu paciente, ele pode sair do médico, passar pelo fisioterapeuta, chega no profissional de educação física, se ele apresenta algum problema, ele pode voltar aqui para o fisioterapeuta e ele pode voltar também para a avaliação médica. Então, isso acaba meio com aquela briga eterna que a gente tem, né? Se o médico pode ou não, ou deve prescrever um exercício, se o fisioterapeuta tem ou não capacidade de prescrever um exercício. Uma das coisas que eu gostei muito dentro do RTS é que quando todo mundo tem o mesmo vocabulário e todo mundo tem os mesmos princípios, a gente não tem esse problema de área de atuação, de achar que um vai acabar entrando na seara do outro. Então fica muito fácil você acabar lidando quando você tem os profissionais todos falando a mesma língua. E na realidade o que a gente quer mesmo é que o nosso paciente, o nosso cliente seja o maior beneficiado. E dentro também da mecânica do exercício, através de avaliações de grandes literaturas, a gente acaba desmistificando algumas coisas que são muito comuns, né? Muito comuns de a gente ouvir nesse mundo normal do exercício. E um deles que eu trouxe aqui é que o joelho não pode ultrapassar o dedão do pé. Eu escuto muito isso quando a gente vai nos congressos, eu sou especialista em joelho, e quando tem as mesas de reabilitação, a gente vê aí grandes professores, né, falando que o joelho não pode ultrapassar o dedão do pé. E isso realmente não é verdade. Se você for aplicar os princípios da física e você for aplicar os princípios do RTS, você vê que nesse caso aqui, ó, essa é a tal da cadeira chinesa ou cadeira imaginária, que eu cansei de ver trabalhos e em congressos também, falando que o paciente que tinha condromalácia era um excelente exercício. Tá, então vamos analisar. Essa paciente está encostada numa parede, ela está fazendo uma força contra a parede, você vai ter uma força de reação do pé querendo escorregar lá para frente, e você tem uma força contrária, que é onde age o atrito, que é outra valência importante que você sempre tem que avaliar quando você vai prescrever um exercício ou prescrever uma reabilitação. Então, você tem a força entrando pelo pé, você tem a força do atrito e você vai ter uma resultante. A gente vai traçar o braço do momento
para a articulação do joelho. Olha o torque que você está tendo nesse joelho. Imagina um paciente aqui com uma condromalácia ou com uma artrose fêmuro-patelar. Aí vamos trazer para essa imagem aqui. Ele está passando à frente do pé. Olha o centro de massa dele onde está caindo. Tá? Não é que nem alguns livros de biomecânica que eles colocam o centro de massa porque na posição anatômica está em L5-S1. Então, se eu colocar o centro de massa desse rapaz aqui, desse atleta, esse rapaz ele vai cair. Então, o centro de massa ele está passando L5-S1 na posição anatômica. Mas quando você vai mudando essa posição durante o exercício, esse centro de massa ele vai se deslocar. Ele vai ser a soma da carga que você está usando e a massa do seu corpo. E normalmente ele tem que estar em cima de uma base de suporte. Então ele tem que cair aqui no seu médio pé. Então esse rapaz está fazendo um agachamento, ele está passando o joelho na frente do dedão, ele tem um braço de momento grande para a lombar e ele tem um braço de momento menor para o joelho, que é menor do que a cadeira imaginária. Então, além disso, você tem que considerar os efeitos inerciais, porque a velocidade com que ele faz esse exercício, isso vai alterar também toda a resistência, o braço do momento e muitas das outras valências. Nesse caso do afundo, a mesma coisa. O pé está querendo escorregar para frente, a gente tem uma força de atrito aqui para trás, você tem a força entrando pelo pé, você tem a resultante e você tem um braço de momento. E a mesma coisa para o joelho que está atrás. Então, muita gente acha, quando você faz o afundo, que você está sobrecarregando, muitas vezes, só a perna da frente. Mas tudo que você aplica aqui também. Então, você também tem um braço do momento, você também tem um torque para aquele joelho que está com a perna lá de trás. Então, agora eu já sei tudo. Eu já sei o que é torque, eu já sei o que é inércia, eu já sei o que é atrito, eu já sei que é perfil de força, eu já sei que é perfil de resistência. Então, agora eu vou começar a prescrever o exercício para o meu cliente. Eu vou prescrever o exercício para o meu paciente. E nós não gostamos muito dessa palavra chamada protocolo. Por quê? Porque nós temos idiosincrasias e nós temos proporções segmentares diferentes. E o protocolo parece uma coisa meio engessada. Eu pego todos esses meus clientes e pacientes, com todas as suas idiosincrasias e desproporções, e eu vou acabar aplicando o mesmo tipo de exercício, com a mesma intensidade, com o mesmo volume. Então, a gente acha que o protocolo é meio engessado. E nós somos assimétricos por natureza. Então, dentro da mecânica do exercício, do RTS, a gente fala que a prescrição do exercício, né, tanto na reabilitação quanto da musculação, uma academia ou um pilates, eles têm que ser customizados. E a partir do momento que você vai customizar um exercício, você tem que procurar responder essas 5 questões aqui. Quem é o seu paciente? Quem é o seu cliente? Qual que é o objetivo satélite, o objetivo maior desse paciente, o objetivo maior desse cliente? É uma musculação recreativa? Ele quer ser um bodybuilder? Ele está num processo de reabilitação? E dentro do objetivo satélite, você também tem que ver qual é o objetivo daquele determinado exercício que você criou para aquela articulação. O que ele tem para me oferecer? Né? Então, isso vem dentro daquele contínuo que a gente mostrou lá atrás, que é a performance interna dele. O que ele controla a partir do momento que eu prescrevi um exercício para ele fazer? E qual que é a tolerância que ele tem para poder realizar esse exercício? E a partir daí eu vou escolher qual tipo de exercício que eu quero para aquele cliente. Lembrando que a isometria é o menor estímulo que você pode dar para qualquer exercício.
Então, dependendo do cliente, às vezes é prudente você começar com exercício de isometria. Ah, mas isometria não é legal, não sei, não tem uma resistência muito grande. Não, mas às vezes para aquele cliente é muita coisa. Então você tem que avaliar. Ah, não, eu vou usar um elástico para esse meu cliente, para esse meu paciente. Tá, você precisa conhecer qual é o coeficiente de elasticidade desse elástico. Se vocês lembrarem o gráfico de um elástico, ele tem um perfil de magnitude, que é o que ele vai gerar de resistência alto no começo, depois ele fica meio que constante, e no final, quando ele está quase no seu extremo de elasticidade, essa magnitude aumenta exponencialmente. Então, saber o quanto que eu vou pôr na mão desse meu cliente, se é um elástico de 50 centímetros, se é um elástico de 1 metro, faz uma diferença muito grande para que você possa prescrever esse exercício. Eu estou numa academia, o que eu vou começar para esse meu cliente? Eu vou usar um halter? Eu vou usar uma barra? Eu vou usar um cabo? Tudo isso aqui eu tenho que saber. O que ele controla melhor? O que ele tem mais habilidade? Que tipo de guia eu estou querendo oferecer para esse meu cliente? Qual o grau de liberdade dessa articulação? O ombro tem 6 graus de liberdade, o joelho tem 2 graus de liberdade, né? Então você precisa saber qual o grau de liberdade dessa articulação para te ajudar a escolher qual o tipo de resistência que você vai gerar. Eu vou escolher uma máquina. Tá, como é que é o trajeto do movimento dessa máquina? Essa máquina tem um perfil ascendente, essa máquina tem um perfil descendente, essa máquina ela é convergente, essa máquina é divergente. E qual que é o perfil da magnitude dessa máquina? O que é perfil de magnitude? É o quanto que essa máquina me entrega de carga, né? Então eu tenho máquinas onde o perfil de magnitude ele é constante, e eu tenho máquinas onde esse perfil de magnitude ele é variável. E a gente aprende dentro do RTS, da mecânica do exercício, a avaliar esse tipo de máquina, para você poder alinhar o perfil da força com o perfil da resistência. Então, hoje eu entro numa academia, eu olho numa cadeira extensora e eu sei se essa cadeira extensora é boa ou se essa cadeira extensora é ruim, avaliando o quê? O perfil de magnitude dessa máquina. Eu vou usar uma polia para fazer uma reabilitação para esse meu paciente. Que tipo de polia que eu vou usar? Eu vou usar uma polia 1:1, eu vou usar uma polia 2:1, onde ela divide o peso, eu vou usar uma polia 4:1, porque à medida que eu vou dividindo o peso, eu vou aumentando a distância, essa minha articulação ela chega, né, na sua maior amplitude a essa distância que a polia está determinando. Então, todos esses conhecimentos, eles são super importantes, sempre na tentativa de você oferecer aquilo que é melhor para o seu paciente, né? De você oferecer, tentando alinhar o perfil da força com o perfil da resistência. Eu vou escolher uma cadeia cinética aberta ou eu vou escolher uma cadeia cinética fechada? E aqui eu tenho uma das maiores polêmicas da minha aula, né? Que é o agachamento no plano sagital, ele é uma cadeia aberta de suporte e não uma cadeia fechada, como nos foi ensinado e como muitos livros e como muitos trabalhos hoje falam que o agachamento ele é uma cadeia cinética fechada. Tá certo? Tá, num plano frontal, mas num plano sagital ele funciona como uma cadeia cinética aberta de suporte. Mas isso é uma questão que, se a gente ficar 2, 3 horas aqui para a gente discutir sobre isso, existem aulas. Tá para sair agora esse ano um livro do Tom Purvis falando sobre a mecânica das cadeias, onde ele fez toda uma revisão bibliográfica, né? As cadeias cinéticas elas foram introduzidas na mecânica em 1876 por Franz Reuleaux, um engenheiro alemão, e só em 1955 que Steindler trouxe isso para o corpo humano. E até então, nunca ninguém confrontou,
né? Se aquilo que o Steindler fala, aquilo que o Steindler acabou adaptando da mecânica para o corpo humano, se aquilo estava certo ou se aquilo tem alguma coisa diferente para se olhar e para se discutir. Então, aqui agora, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como é fácil você aplicar a mecânica do exercício sem ficar fazendo conta. Você não precisa ter calculadora, né, na academia, você não precisa ter calculadora na sua sala de reabilitação. Tá. Vamos considerar aqui, nesse primeiro exemplo, esse agachamento. Então, você tem a linha de força, né, que está caindo do centro de massa aqui sobre a base de suporte. Você tem um braço de momento para o quadril e você tem um braço de momento para o joelho. Legal, se esse cliente não tiver nenhum problema de lombar, se esse cliente não tiver nenhum problema de quadril, se ele não tiver nenhum problema de joelho, ele está fazendo um agachamento tranquilo, ele não está tendo um torque excessivo nas suas articulações. Mas eu tenho um cliente onde ele tem uma artrose do joelho, onde ele tem uma condromalácia, uma condropatia patelar. E o que eu preciso fazer para que ele consiga fazer o agachamento sem dor, né? O que eu vou? Eu vou simplesmente mudar a posição do tronco, né? A hora que eu faço uma flexão maior aqui do meu quadril e eu vou inclinando o meu tronco mais anteriormente, eu trouxe essa linha da força mais perto do meu joelho. Eu diminuí o meu braço de momento para o joelho e aumentei o braço de momento para a coluna. Lógico, se você tiver um paciente onde você tem um problema lombar, um problema de quadril, o que você faz? Você pode, em vez de fazer o agachamento com uma barra nas costas, você pode pôr essa barra frontal. Você vai manter esse tronco mais reto, você vai diminuir o braço de momento para a coluna, você aumentou o braço de momento do quadril. Então, é muito fácil, a partir do momento que você entendeu, né, os princípios e você decorou algumas fórmulas lá da física, você manipular isso dentro do seu consultório, dentro da sua academia, simplesmente com observação, né, com comando e mudando muitas vezes a posição do corpo ou da resistência, né, que você está aplicando no seu cliente para que ele consiga fazer o exercício sem dor, que é o principal, né? Outra coisa que é importante quando a gente fala em agachamento é que pelo fato de nós termos as nossas idiosincrasias e as nossas assimetrias, o que acontece? Ninguém agacha igual a outra pessoa. Então, aquilo que o personal chega na academia e fala, você tem que agachar, você tem que encostar a bunda no calcanhar, não vai acontecer. Cada um tem uma assimetria, cada um tem uma proporção segmentar diferente. O Tom deu um nome a isso de dobrabilidade, né? Que ele chama de foldability em inglês, que é a proporção segmentar de cada um. A primeira proporção, ela vai do chão, passa pela tíbia e ela vai até o joelho. A segunda proporção é o tamanho do fêmur. E a terceira proporção é o tamanho do tronco. Então você vai ter pessoas com proporções diferentes e que vão agachar diferente. Então não adianta você falar que essa maneira de agachar está certa e essa maneira de agachar está errado. É a maneira como aquele cliente seu vai agachar devido às proporções segmentares que ele tem. E você pode alterar a proporção segmentar de alguém quando você percebe que ele tem a dificuldade, quando você coloca um calço às vezes. É muito comum você ver na academia pessoas pisando na anilha para poder fazer um agachamento. Muitas vezes elas não sabem nem por quê, mas elas estão ali usando aquela anilha. Você alterou uma proporção segmentar e com isso provavelmente você vai ter uma maior capacidade de realizar o agachamento. Outro exemplo clássico que a gente tem, e que isso aqui muitas vezes é demonizado pelo próprio médico, eu mesmo no passado já fui um dos que acabei demonizando a cadeira extensora, e hoje
eu sei o quanto de besteira eu falava no passado, né? A gente vê hoje também fisioterapeutas falando mal de cadeira extensora, a gente vê profissionais de educação física falando mal de cadeira extensora, mas tudo depende do quê? De como essa cadeira foi construída. Cadeira extensora é uma cadeia cinética aberta, mas ela pode ser muito menos lesiva do que um exercício de cadeia cinética fechada. Por quê? Na década de 70, Arthur Jones, que foi um dos principais homens que acabou mudando a história do exercício, ele criou esse mecanismo aqui. Se vocês olharem nas academias de musculação, nas máquinas, né, tem um eixo e tem normalmente esse mecanismo aqui, que às vezes ele é redondo, às vezes ele é ovalado, às vezes ele é ovalado com eixo descentralizado, às vezes ele é redondo com eixo descentralizado, a quem o Arthur Jones chamou de CAM. Né? O que é o CAM? CAM significa Convergent Arm Moment, convergência do braço de momento. E ele consegue alterar a linha da força. Então, muitas vezes, quando você pega uma cadeira, que você tem um CAM, aonde ele altera o perfil da magnitude, que é variável, e no começo, aonde você é forte, ela está pesada, e à medida que você vai ficando fraco, quadríceps vai ficando fraco, pensando lá naqueles gráficos que a gente viu de perfil de força, o que acontece? O perfil da resistência vai diminuindo, então ele é um excelente exercício que você pode prescrever para paciente que tem artrose, para paciente que está vindo após um LCA, para um paciente que está vindo depois de uma prótese. Por quê? Porque você alinhou o perfil da força com o perfil da resistência. Então não tem nenhum problema de você botar o seu cliente, o seu paciente, para fazer um exercício de cadeia cinética aberta em um pós-operatório, que vai ser muito menos agressivo do que propriamente você usar o que é comum, a tornozeleira, quando você bota esse cliente sentado sobre uma maca e pede para ele acabar fazendo a extensão do joelho. Então, em uma cadeira extensora, onde você tem alteração de perfil de resistência, de magnitude, que vai de encontro ao perfil da força muscular, ela é muito menos, sobrecarrega muito menos, dá muito menos cisalhamento, muito menos pressão femoropatelar do que num exercício de caneleira. Então vocês percebam que a força aqui, ó, ela está sempre perpendicular à tíbia, e aqui a força ela está sempre em direção ao solo. No próximo slide fica mais fácil a gente exemplificar isso, tá? Então aqui eu tenho a linha da força passando pelo eixo, eu tenho um braço de momento zero, aonde o meu quadríceps ele é forte. Então aqui eu estou com o perfil da força e o perfil da resistência, não está legal. À medida que eu começo a fazer extensão desse joelho, eu aumentei o meu braço de momento, eu aumentei o torque da resistência, ficou muito mais pesado e meu músculo ficou com uma capacidade menor de gerar tensão. Então, um simples exercício que você faz na sua maca de reabilitação, você está indo contra o perfil da força e perfil da resistência. Outra vez, eu preciso fazer cálculo? Eu preciso ter uma calculadora? Não. O que eu faço? Eu mudo a posição desse paciente. Nessa situação, a linha da força continua para baixo, eu tenho um braço de momento enorme, eu tenho um torque enorme, mas eu tenho um músculo forte. À medida que eu faço a extensão, o que acontece? O braço de momento da resistência diminui, o meu quadríceps ficou fraco. Então, essa situação, para quem está fazendo uma reabilitação, ela é muito melhor do que essa situação. Então, você vê que pode ser complexo você entender tudo isso, mas a aplicabilidade da mecânica do exercício, a aplicabilidade dos princípios do RTS, elas são muito, muito fáceis e são bem reprodutíveis, tá? Eu acho que eu falei demais, né? Mas ele para mim, assim, um tema muito
legal, muito gratificante. Eu sempre gostei de física, né? Eu sempre achei que eu ia até fazer faculdade de engenharia, mas infelizmente eu era bom de física e química, mas matemática nunca foi meu forte, né? Então eu acabei mudando para medicina. Dentro da medicina eu fui para ortopedia, onde a gente tem um pouco de biomecânica, onde a gente tem um pouco de física, e acabei me encontrando agora dentro da mecânica do exercício. Eu sei que essa imagem ela é altamente explicativa, né? As respostas muitas vezes elas são simples, mas elas não são certas, e as outras elas são complexas, mas elas são certas, né? Eu estava nessa situação, hoje eu me vejo aqui, eu sei que eu tenho um longo caminho, eu ainda tenho muito que aprender, eu estou engatinhando ainda na mecânica do exercício. Eu posso fazer a analogia de que isso seria hoje o que eu considero a biomecânica tradicional e aqui o que eu considero a mecânica do exercício. Mas o mais principal de tudo, mente aberta, visão crítica, tá? Agradeço a oportunidade, né? E estou aqui para poder responder a alguns dos questionamentos ou algumas das polêmicas que eu acabei criando com essa apresentação. É, doutor Atílio, nós que agradecemos, viu? Só um Por todo momento, esse, né? é, É, por todo esse Vanildo, por ensinamento favor, aí. Evanildo, espera Oi. o doutor Pablo falar um pouquinho. Ah, Dá um fica à vontade. segundinho, daqui a pouco ele abre, tá bom? Legal. pois eu vou pedir até para vocês ir passando também as dúvidas no chat, tá? Só para a gente poder até dar uma agilizada. Bom, Valdir, viu, Vanildo, desculpa só dar uma cortadinha em você. Que é isso, Valdir, doutor? Fica à vontade, viu? Eu que peço desculpa. imagina. Valdir, excelente. É claro que assim, a sua didática, o modo de você colocar na linha e a sequência foi realmente sensacional. Eu acho que vale realmente uma discussão muito grande, assim, essa reflexão nossa, né? E para isso, é o que nós vamos colocar agora. Eu vou chamar agora o doutor Eduardo Stilvin, que é chefe do Serviço de Joelho e Medicina Esportiva do Hospital Adventista de Manaus, mestre em ortopedia e traumatologia, médico do Hospital Israelita Albert Einstein, membro da SBOT, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, da SBRAT, especialista em medicina esportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Eduardo, queria chamar você para a gente poder fazer os debates, tá? E eu vou pedir para vocês, na medida do possível, ir colocando no chat para que a gente possa organizar aqui a sequência, tá? Até para a gente ser mais direto, tá bom? Eduardo, com você agora. Boa noite, é um prazer poder aqui estar com vocês todos nesse espaço. Agradecer ao Dr. Pablos aí pelo convite. Para mim é uma honra poder participar novamente aqui do IEP. E agradecer também ao Valdir, que fez uma explanação de uma aula bastante complexa para a maioria, para todos nós, especialmente aqueles que são oriundos da medicina unicamente, porque ele colocou conceitos fundamentais para poder explicar a lógica de todo esse movimento e como é que você deve encarar isso. E eu posso dizer que eu aprendi bastante. Obrigado por essa excelente aula. Eu não conhecia esse método. E desde já estou até olhando melhor, com melhores olhos, porque muitos dos conceitos e das explicações finais, que foram os exemplos, são aqueles do nosso dia a dia, onde nós temos, eu opero o ombro, eu opero o joelho, então é fundamental para a gente poder orientar melhor o nosso paciente e também poder conversar melhor com o fisioterapeuta e o educador físico na reabilitação desse indivíduo. Eu, como profissional de saúde, eu não faço a prescrição médica de exercício, eu deixo isso sempre a cargo ou do físio ou do educador físico, mas isso que o Valdir mostrou para a gente também muda um pouquinho o meu paradigma. Eu posso estudar mais e posso, com certeza, passar também a ter uma aplicabilidade maior na minha indicação e na minha prescrição
eu faço algumas orientações, mas eu posso fazer de uma maneira melhor, com toda certeza. Eu só realmente eu vou deixar aqui aberto para o público, para que nós possamos fazer algumas perguntas. E eu estava lendo aqui no chat. Eu posso ler aqui, Pablo, as perguntas? Pode sim, pode sim. Então, tem uma dúvida do Mário César Martins. Ele ficou em uma dúvida em relação aos gráficos, medindo a alavanca no agachamento e exercícios de puxar, entre aspas, e de empurrar, entre aspas. Quais músculos foram envolvidos para formar tal curva? Outra dúvida em relação ao agachamento. Qual o ângulo do quadril é o correto para realizar um movimento otimizado? Assim, em relação aos exercícios de empurrar e de puxar, isso tem a ver com a relação comprimento-tensão que seu músculo ele vai determinar durante o exercício. E aí isso tem a ver com aqueles gráficos que a gente mostrou. Num exercício de empurrar, você começa com uma musculatura fraca e você acaba no final, na fase concêntrica, com a musculatura forte. E no exercício de puxar é o contrário. Você começa extremamente forte e à medida que você vai chegando perto, né, da fase mais concêntrica, você vai ficando mais fraco, tá? O agachamento ele é um exercício multidisciplinar, né? Então ele envolve muitas articulações, muitos grupos musculares. Você vai determinar durante o agachamento o braço de momento, o torque para cada um daquelas articulações. E dentro do RTS, uma coisa que é muito comum, né, da mecânica do exercício, a gente nunca usa muito o que é melhor, tá? A gente não tem muito essa história do melhor. A gente tem aquilo que é apropriado para aquele teu cliente, né? Então, você dizer que o melhor ângulo do quadril, o melhor ângulo do joelho, isso é muito variável, porque vai depender daqueles princípios, né, que a gente falou, da dobrabilidade, que são as proporções segmentares. Eduardo, só queria aproveitar uma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo que está de carro aqui, o Wilson. Ele até levantou a mão aqui e eu vi que ele está dirigindo. Não sei se você quiser falar, Wilson, até porque eu não sei que ponto que você está, que lugar tá. Aproveita, fala aí para nós e tal, porque eu Oi, acho que você está em desculpa. caminho. Um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Eu só quero agradecer esse parceirão que é o Dr. Attili, né? É um cara fantástico e ele deu uma aula excelente. Só tenho a agradecer nós, como professor de educação física e professor do RTS, né? A gente entender o que é mecânica e como faz a diferença. Eu, na verdade, trabalho com o RTS há um tempo e isso fez toda a diferença na recuperação dos meus clientes. Então, tudo que ele falou, eu quero só reportar isso, realmente faz muita diferença. Eu vivo isso o dia inteiro e isso muda muito o cuidado dos nossos clientes. Atili, obrigado, cara. Excelente aula, meu, muito, muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Esse é um amigão. O Wilson é um dos instrutores, dos alunos da RTS. A gente teve a oportunidade de estar junto na mesma turma. Éramos em 65 alunos. Eu era o único médico, 64 profissionais de educação física. E hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, o Wilson trabalha muito em residência, né, com idosos e as montagens de cenário mecânico que ele faz, de acordo com o que cada um dos clientes dele apresenta, assim, é sensacional. É muito legal de você ver ele chegar na casa do cliente com um elástico, com um cinto, com um cabo, com um halter, os cenários mecânicos e a evolução que os clientes dele estão tendo, assim, é bonito de a gente acompanhar. Parabéns, Wilson.
Obrigado, Atílio. Só tenho a agradecer de coração. Muito obrigado pelo carinho. É, excelente questão levantada. Valdir, eu tenho aqui, antes de eu passar para a próxima dúvida, na verdade, observando que esse método nada mais traz do que uma otimização para que o cliente, o paciente, tenha a melhor recuperação possível, né? Sem sobrecarga, que nem você colocou ali no início da palestra, né? No pain, no No more pain, more gain. gain. É, No esse, pain, no more gain. Exatamente. esse é um dilema, é uma brincadeira que eu fiz com essa frase que é sim, conhecida no mundo inteiro, né, dentro da indústria do exercício. Não sei nem se gramaticamente está correto, mas é uma brincadeira porque é a essência do RTS, né? Hoje a gente viu que a medicina, ela descobriu o exercício. Ah, você tem fibromialgia, vai fazer exercício. Tem diabetes, vai fazer exercício. Mas o que muita gente não vê é esse paciente voltar para o nosso consultório e falar, doutor, eu tenho dor, eu não consigo fazer o exercício. E A aí que gente o vê isso. RTS A entra. gente, né, como médico do esporte, a gente vê isso. A gente vê isso. E aí que o RTS entra. Porque a hora que ele chega ali, ele foi fazer um agachamento, doeu o joelho, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, inclina o tronco para frente. Cara, meu joelho parou de doer. E aí ele não deixa de frequentar a academia. Então, a grande vantagem, o RTS, né, o mecânica de exercício, ela serve para criança, ela serve para adulto, ela serve para o bodybuilder. Hoje a gente tem o Ben Pakuski, Joy Bennett, a gente tem Laura Lee Shapps, que foi campeã 3 vezes do Arnold e uma vez do Mister Olímpia, onde ela é treinada dentro dos princípios do RTS. O marido dela, Aldo Paredes, hoje ele está dentro da Universidade de Miami, fazendo um trabalho sensacional da tripla extensão para fortalecimento de glúteo dentro da Universidade de Miami. Inclusive, agora esses dias vai ter uma aula sobre isso lá na Itália, falando sobre tripla extensão. E o RTS ele está presente em 27 países, né? Não é uma coisa assim pequena, né? Eu não conhecia 2, 3 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar no RTS. Hoje aqui no Brasil a gente tem quase em todos os estados a gente tem profissionais do RTS. Então realmente você conseguir fazer com que aquele seu cliente, aquele seu paciente não desista do exercício por causa da dor assim, é impagável. Com certeza. E eu queria te fazer uma pergunta. Existe um método chamado Blood Flow Restriction, que é, na verdade, uma maneira de você otimizar o ganho de massa muscular, principalmente pensando no paciente no pós-operatório, um paciente que está mais, vamos dizer assim, mais fraco, e você precisa recuperar esse Sarcopênico. indivíduo. Você eu imagino que seja perfeitamente possível você fazer, não para, mas para alguns grupos musculares, como quadríceps, enfim, gastrocnêmio, bíceps, antebraço. Você no RTS, vocês também tem alguma coisa, que você possa utilizar o Blood Flow Restriction para poder otimizar, uma vez que você já está otimizando do ponto de vista mecânico o músculo? Assim, o que a gente aprende dentro da mecânica do exercício, qualquer resposta fisiológica que você vai ter no seu corpo, ela vem de uma força mecânica. Se você não tiver uma aplicação de uma força, você não vai ter uma resposta fisiológica, né? Então, assim, eu não tenho conhecimento, ouvi falar desse Blood, né, Flow, mas assim, eu não tenho conhecimento, não sei te dizer como é que isso funciona. Mas eu acho que pode ajudar, tá? A ideia foi um japonês que desenvolveu. Ele fazia meditação por muito tempo, então ele ficava naquela posição sentada sobre os calcanhares e ele começou a perceber que os quadríceps dele estavam sempre bem fortes, porque ele também percebia que depois de algum tempo de meditação ele ficava com uma diminuição ah, da ah, da chegada vascular, então ficava tudo meio que dormente.
E aí, ele percebendo isso, ele acabou criando uma ideia que se você diminuir o fluxo sanguíneo de chegada e você vai ter uma região de menor oxigenação, o músculo tem um ganho mais rápido, vamos dizer assim, na sua recuperação e força, especificamente para força, tá? Então eu sei porque eu uso em mim esse método. Eu precisei recuperar, eu tive um problema, precisei ser operado. E acabou que eu usei em mim e eu vi o resultado bastante interessante para membros inferiores, quadríceps, membros inferiores, ele é muito bacana, é uma ideia bem interessante, porque você diminui o peso, você aumenta, não precisa, você pode fazer um exercício com pouco peso e que fadiga rapidamente. E porque você diminui vamos dizer assim, a chegada do oxigênio, porque você não faz a obliteração total do vaso sanguíneo, mas em torno de 70%, entendeu? Alguma coisa assim. É interessante. Eu acho É, que ajuda, porque assim, se a gente for fazer uma analogia com o RTS, à medida que você melhora a tua capacidade de gerar tensão, aplicando todas aquelas variáveis, principalmente da posição, restrição, suporte, e que você vai ter uma maior capacidade de gerar output, você vai chegar à fadiga com menos série e repetições do que o da indústria do exercício. Muitas vezes, fazendo um exercício usando os princípios da mecânica, você não precisa de 3 séries de 15 para fadigar. Às vezes você faz 2 séries de 12, de 6, você fadiga. Por isso que eu falei aquela hora, você tem menos tempo de academia. Você imagina isso para um atleta, para um profissional, um treinador, que ele fala que ele pode dar mais parte técnica, porque você teve a mesma resposta com um tempo menor. Então, acho que isso do Blood Flow vem muito a favor também do que fala a mecânica do exercício. Atili? perdão, Oi, boa noite, doutor. Tudo boa bom? noite. Tudo bem? Eu acho que, Atili, acho que o doutor Eduardo está se referindo ao método que nós conhecemos como oclusão vascular. Isso. Restringir o fluxo sanguíneo, diminuir a acidose metabólica, né? Então promove uma recuperação mais rápida da musculatura com uma menor carga, né? Então, é um estímulo aguçado pela oclusão vascular e, e não acidificando esse meio aí, facilitando a recuperação. Eu acho que é o que a Legal. gente chama de oclusão vascular. Já é bastante utilizado, inclusive no meio dos bodybuilders, já teve uma época que deu uma febre, né? E agora minou um pouco. Mas ainda a gente que trabalha na parte da reabilitação, E travou. especializada, a gente ainda usa bastante. Legal. Pablo, você quer falar alguma coisa? Você quer passar ao Léo aqui, que também estava levantado? Depois eu vou em seguida. Léo, faça favor, faça sua pergunta. Oi, Atili, boa noite a todos. Boa noite, Léo. É um prazer estar aqui te ouvindo. Parabéns. Acompanho tudo que o Wilson falou. Você realmente deu uma aula difícil, como o doutor, esqueci o nome dele, desculpa, o de Manaus, perdão, Doutor esqueci o nome Eduardo. dele. Doutor Eduardo. Pode Eduardo falar, Eduardo, falou tá uma aula, beleza. ok, e uma aula complexa, como você falou, mas realmente com muitos detalhes. Muito, muito boa, parabéns, aprendendo sempre com você. Queria deixar claro uma coisa que o doutor Eduardo está comentando: o RTS não é um método. A gente não é um. Na verdade, eu sou um aluno formado também, junto com o Atili, e não é um método de exercício. É o conhecimento dos princípios da física e o entendimento da mecânica. Então, para todas essas, a pergunta como você falou sobre a oclusão, ela é toda fisiológica, né? O RTS tem uma ideia apenas mecânica. A resposta fisiológica, como o Dr. Atili falou, né? Ela vem do estímulo que é dado por meio da força. Então, a gente trabalha e a gente entende o exercício como o RTS como uma visão mecânica. A resposta fisiológica do exercício, ela tem seus conceitos, cada um com a sua parte fisiológica, entendendo todo o conceito dessa resposta fisiológica que acontece, mas realmente não é um método. É o entendimento dos princípios da física
com o entendimento da mecânica do exercício, que é esse cabo de guerra aí. Atílio, mais uma vez, parabéns, obrigado. Aprendizado constante ao seu lado, amigo. Um prazer. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo, e pela sua consideração de explicar melhor para mim, porque para mim isso é uma novidade. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui do chat, a cadeira extensora seria apropriada para recuperar tendinopatia patelar? Pode, dentro daqueles princípios de você saber se ela tem um perfil de magnitude variável, se ela começa pesada lá embaixo, à medida que você ganha extensão, ele vai ficando mais leve, o teu quadríceps vai ficando mais fraco, você pode usar. Uma das grandes coisas que a gente vê na mídia social é muitas vezes o profissional, não, porque eu trato condropatia, eu trato tendinopatia, mas eu uso a cadeira porque eu uso o ângulo de proteção. Tá, mas esse ângulo de proteção, ele é variável. Esse ângulo de proteção, ele tem a ver com o local da lesão. Você não pode pegar todo mundo que tem condromalácia e você jogar o mesmo ângulo de proteção. Você não pode pegar todo mundo que tem tendinopatia e você usar o mesmo ângulo de proteção. Então, para você usar a cadeira extensora num paciente que tem dinopatia, primeiro, você precisa saber se essa cadeira ela tem um perfil de magnitude variável, se ela alinha o perfil da força com o perfil da resistência. Se você souber isso, você pode usar ele na reabilitação da tendinopatia sem medo nenhum. Bom, excelente. É, temos alguma pergunta a mais? Pelo que eu li aqui Estou no eu chat. tô eu Não? de mão levantada aqui. Então Está o vai lá, Pablo vai lá lá. querendo fazer uma pergunta. Bom, primeiro um comentário aqui, excelente apresentação, e eu acho que assim, você começa a abrir, tirar uma neblina da frente, pelo menos para a gente questionar, né? Colocando pela posição nossa, Valdir, a gente que é médico, e na verdade o paciente vai nos procura assim, ele procura pela dor, ou ele procura, muito hoje, às vezes nem é fisiologicamente para melhorar desempenho, mas ele procura por dor, por lesão, por fadiga, porque não estou conseguindo, ou então ele tem um objetivo que ele não está atingindo, uma parte disso, né? Então, a interação nossa com a educação física, com a fisioterapia, ela se faz, e mais a nutrição também, ela acaba sendo muito completa, porque a gente, por fato de conversar, a gente consegue personalizar. O que acontece? Na hora a gente faz uma anamnese muito caprichada, ou vai tentar ver qual que é o mecanismo da dor, o mecanismo da lesão, quando começou, a partir do que aconteceu, a dor, e não, às vezes não tanto a lesão, então a gente tem, vamos dizer, concordo com você que não tem o protocolo, mas tem coisas que acabam ficando muito basais para a gente investigar. Só que a gente nunca tem avaliação desse paciente, dessa paciente, por exemplo, em campo. A gente não tem. Eu posso fazer testes de força no exame físico, eu posso fazer uma avaliação postural, algumas coisas vão chamar a atenção da gente, né? Mas muitas vezes nós vamos ficar limitados nisso e eu sinto muita falta, mas extrema falta exatamente da avaliação funcional, que ele deveria sair dali, passar por tudo isso e a gente conseguir ligar as coisas. Por que eu estou falando tudo isso? Uma delas é que caminho eu sigo, né? Quer dizer, qual que vai ser o passo a passo? E uma outra coisa que me veio aqui, vale a pena a gente ter, eu não sei se isso é viável ou não, a gente ter pelo movimento esportivo, tipo, tire foto desse momento, peça para alguém mostrar, porque não é incomum a gente estar assistindo, por exemplo, TV, você vê alguém com uma hipermotilidade de joelho enorme, fala assim, isso não vai dar certo uma certa hora, né? Se não for bem acompanhado. Ou você vê um movimento esportivo mal feito, né? Ou adaptado, né? Mesmo para alta performance. E vale a pena isso, quer dizer, me traga fotos, me traga movimentos, me mostre como você está, ou então alguém vai para o local onde a pessoa está treinando e deixa eu ver como que você atua. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque essa é uma angústia que eu tenho, porque eu pego, sento e ouço as histórias muito parecidas, e não dá para eu dar uma receita de bolo para todo mundo. Isso tudo que você acabou falando, assim, o que passa para mim é que realmente é difícil você fazer
um diagnóstico quando a gente tem todas essas variáveis que você não tem conhecimento, você não vê, né? E também porque nós somos, que eu falei das nossas idiosincrasias, né? Então, às vezes você tem paciente com a mesma patologia, mas você tem estruturas diferentes. Então, o que que a gente tem dentro do perfil do RTS, né? É aquela perguntinha, aquelas perguntas, o que que ele tem para me oferecer? Por onde que eu posso começar com esse paciente, né? Então, você não tem a fórmula, né? Você não tem aquela receita de bolo onde você tem que pôr os ingredientes todos naquela sequência. Dependendo daquilo que o paciente tem, dependendo do que ele controla, dependendo daquilo que ele tolera, ele vai te dar ali a informação por onde você deve começar, né? Para realizar o tratamento desse paciente. E uma coisa que eu achei muito legal, né, dentro da mecânica é quando eles falam de funcional. Eu sei que isso é muito polêmico, né? Mas assim, você, a partir do momento que você tem a sua musculatura, a sua performance interna trabalhada, você desenvolve qualquer função. Você desenvolve qualquer exercício, você desenvolve qualquer esporte. Então, você não precisa fazer um gesto esportivo, você não precisa fazer um exercício funcional para que você desenvolva aquilo melhor. Você, com isso, não está melhorando a capacidade de gerar tensão do seu músculo. Você vai conseguir isso a partir do momento que você trabalhar esse músculo. Então, é o que a gente fala, é a performance interna. Aí depois vem a performance externa, que é a habilidade, né? Então, um exemplo para mim ficou muito claro durante a minha formação é quando você coloca uma pessoa em cima de uma prancha para treinar equilíbrio. Você não está melhorando a musculatura intrínseca do pé dele. Você não está melhorando o gastrocnêmio dele. Você está ensinando ele a se equilibrar. Então, uma coisa que ficou muito, muito, muito assim clara para mim é você trabalhar a performance interna, é você trabalhar o músculo desse cliente, desse paciente, e depois a performance externa é uma questão de treino, de habilidade, de gesto. Tem um experimento que eles mostram durante a formação do RTS de um rebatedor de golfe, né? Eles pegaram, fizeram toda aquela avaliação biomecânica de laboratório para ele rebater aquela bola. Aí depois eles pegaram tipo um donuts e colocaram no taco dele, deixando aquilo mais pesado para que ele fizesse também toda uma avaliação biomecânica. E depois eles fizeram uma outra avaliação tirando e ele rebatendo. O fato de eles terem mudado toda essa orquestração cerebral desse jogador, ele piorou. Ele piorou, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que durante a minha formação de ortopedia, quando apareceu o gesto esportivo, eu achei aquilo maravilhoso, né? Eu lembro de fisioterapias que tinham quadras, né, dentro da sua área para que o cara fizesse o gesto esportivo daquilo. Mas hoje, dentro do RTS, do que eu entendo isso, eu não vejo isso hoje com uma necessidade extrema. Porque se eu melhorei a capacidade do músculo para ele desenvolver aquilo, aquela habilidade que ele tem, aí isso é outra história. Então eu vejo que a gente treinar muito mais a performance interna e deixar a performance externa, que é o famoso just do it, para que ele faça, para que ele tenha, aquilo já normalmente é uma habilidade que ele tem para desenvolver determinado esporte. Não sei se é isso, consegui responder aquilo que você Vou, falou. conseguiu. Vou dormir pensando, né? Atile, oi para Atile, boa quem, noite. boa Posso noite. complementar? Tudo bem, Pode, querido. gente? Essa Parabéns. turma é tudo do RTS, viu, Que Pablo? coisa maravilhosa isso que eu estou presenciando. Oi, Parabéns a gente. todos. Deixa eu só complementar. O que eu entendi que ele comentou é assim, ele faz todo aquele processo,
médico, físio, de analisar o que aquele paciente está apresentando, e só que ele não sabe como que essa pessoa é na performance externa. Talvez se ele visse o cara jogando com aquele joelho balançando, ou com a mão para trás, com a língua de fora, sei lá, né? Ele ia falar, nossa, pode ser. Ele não ia cravar, mas ele ia ter uma hipótese sobre aquilo. Eu acho que foi nesse sentido, né, Pablos? É assim que pronuncia? Sim, Acho que foi sim. nesse sentido que ele quis Ah, comentar que como ele não vê como que aquela pessoa executa, da onde vem aquela queixa? É do aham. esporte, entendeu? É aquele somatório que no RTS a gente tem todas as nossas hipóteses também, né, Atílio? Mas Sim, aí isso que ele está falando é o que vem antes dessa pessoa chegar para mim, por exemplo. Então, eu acho que o funcional dele não é aquele funcional, tá? Eu acho que é ver a pessoa executando e como ela faz. É isso mesmo, doutor Pablo? sim, mas obrigado, Patrícia, tanto de você colocar, porque a gente chega com um livro a ser lido, né? Quer dizer, um caderno a ser visto. Porque eles chegam com tipo, eu vim aqui para resolver, né? O que que você pode fazer por mim? Quando você fala, Valdir, mas para mim foi muito interessante que você colocou, que eu cuidar da dimensão interna dele, que aí independe só do movimento esportivo, não, eu vou tirar o movimento esportivo, mas ele chega com uma história, né? Eu jogo, eu faço, eu não faço, eu faço aqui, não gosto disso, eu gosto daquilo, né? Mas ele carrega essa história toda. Então a gente tem que separar uma coisa da outra para ver onde atuar, né? E até onde, que às vezes eu coloco lá, no, por exemplo, na prescrição, vamos dizer assim, as orientações, ó, por exemplo, para o profissional de educação física, ó, eu vi isso, eu vi tal deficiência, eu acho que precisa disso, disso e tal, sem querer entrar na prescrição, porque quem está olhando ali no dia a dia é isso, mas só que ele carrega essa carga toda. Então é nesse sentido do observar, e principalmente para quem está no esporte, né? Por isso que eu falei para vocês, e aí era um complemento até do que eu queria colocar. Se não vale a pena a gente inverter essa história, né? Então, como eu te falei, você está lá vendo a TV e assim, a gente já olha com outros olhos. Eu faço muito teste de esforço. Você vê o pessoal na esteira, né? E aí falou assim: olha, eu não vou analisar só o eletro, a pressão, não. Eu estou vendo coisa aqui que nós precisamos mexer, né? Então, eu falei, eu não vou escrever isso no diagnóstico do eletro, mas uma sugestão eu vou te dar, mas ela fica muito geral e há de se aprofundar para que a gente não tenha desfechos ruins depois, né? E normalmente tem, porque ele vai até o extremo dele sem essa visão daquilo que você colocou, Valdir. Então vão ter deficiências, vão ter falhas, vão ter ângulos que ele não está fazendo. Será que não vale a pena realmente a gente inverter isso? Não, vou tirar a palavra protocolo, como você falou, de eu virar isso, entendê-lo biomecanicamente e o que nós podemos fazer para que ele não se lesione, né? É, É, assim, o RTS, ele trouxe para mim, Pablo, muitas respostas, mas ele ainda aham, me trouxe também muitos questionamentos, sabe? É uma coisa assim, encaixar isso dentro da medicina é uma coisa que eu penso todo dia, porque para eles que são profissionais de educação física e fisioterapeutas, é muito mais fácil, né? Você aplicar todos essas valências, esses conceitos, né? Agora, assim, como médico, realmente, como é que eu posso melhorar isso, né? Quando eu tenho essas queixas, o que que o RTS pode ajudar nesse sentido, né? De diagnosticar, de melhorar, de tirar essa ansiedade, de o cara voltar a praticar. É assim, é o que eu falei, é tudo muito novo, né? Eu estou aprendendo ainda, eu estou engatinhando dentro do RTS e assim o que eu mais quero hoje é que outros colegas também venham a ter essa formação para que a gente possa discutir isso de uma maneira um pouco mais ampla, cada um dando a sua ideia, né, para que a gente possa no final sempre melhorar para o nosso cliente, para o nosso paciente, que é o nosso objetivo maior, né? Então, eu torço hoje eu sou o único médico com essa formação, nós só somos em três na América Latina,
Eu sei que tem alguns colegas que começaram a fazer essa formação, alguns estão no meio, outros desistiram, mas hoje eu me sinto na obrigação de trazer isso para dentro da medicina, exatamente para fomentar, né, a curiosidade, esse novo olhar, né, de ver isso de uma maneira diferente, para que a gente possa, daqui uns anos, até levar a mecânica de exercício como matéria de graduação, né, não como pós-graduação. A gente colocar o RTS hoje como matéria de graduação. Mas são sonhos, mas quem sabe um dia a gente ainda vai conseguir. Atire, você me permite? Quem permite é o Pablo. Eu estou aqui só. Opa! Não, Pablo, você permitindo sim. permite? Claro, claro. É só falando Tá, para vocês que você. nós temos mais ou menos uns 5 minutos aqui para a gente poder encerrar e também fechar. Janaína, também é um prazer estar com você aqui com a gente, até para a gente poder depois fechar o evento, tá bom? Mas dá tempo sim, Wilson. Coisa muito rápida. Voltando ao que você falou a respeito de forças, né? Experimentos com força, né? Quando a gente está aplicando o ETS, a gente pensa não só na força que está sendo aplicada, mas em toda a orquestração que está sendo feita. Como está feito esse movimento, como está chegando nesse seu cliente, nesse seu aluno, o movimento. Então, como ele está fazendo a execução do movimento na hora, o principal é a força, mas essa força ela pode ser prejudicial ou não. Então, tudo isso depende de como você coloca o teu cliente na posição correta. E como ela está entrando. E quem está recebendo é porque você vai jogar essa força e os caras atrás, oponentes da força, tá segurando uma carga. Como é que a gente trabalha em cima disso? São os oponentes. Então, tudo isso faz um pouco, todo um conjunto, tá? Pensando em questão de força. Desculpa. Não, perfeito. É, eu até já vou colocar a sugestão para esse ano, não, mas para o ano que vem, da gente sabe fazer o quê? Um evento como esse, mas a gente já trazer casos reais e tal, e a gente discutir e fazer uma mesa grande com isso. Vocês são sensacionais, estou adorando essa reunião. Essa turminha aí eles têm muito cliente. Eles podem te trazer assim. É Certo. um caso muito, o Haroldo que está aqui, o Wilson, né, o Léo, nós somos da mesma turma. Nós tivemos um caso assim que foi bem emblemático durante a nossa formação, Eduardo e Pablos, que foi que um colega de Petrópolis ele tinha recebido um paciente com uma prótese de ombro. E esse paciente já tinha um tempo e ele tinha uma abdução muito restrita. O fisioterapeuta já tinha desistido dele. O médico não sabia mais o que fazer, se ia levar para uma revisão, o que tinha acontecido. E aí ele pegou e trouxe o caso na aula, né? A gente tem umas discussões e ele comentou sobre isso, tá? E a orientação que foi dada para ele foi exatamente aquela do exemplo que eu pus de perfil da resistência, onde ele estava em pé fazendo a absorção com halter e que a professora pediu, a Mariane, pediu para que ele botasse o paciente em decúbito lateral, e aí o cara conseguiu fazer a abdução. Foi uma choradeira na academia, o cara, a família, filmaram, mandaram para o médico já queria saber quem era o personal, o fisioterapeuta. Então, assim, é muito aplicável, sabe? E assim, você percebe o resultado da mecânica do exercício. Isso que me cativou e isso que é muito legal dentro da mecânica do exercício. Maravilha. Gente, 2050 dá vontade de virar, né? Mas nós vamos ter que entrar aqui nas palavras finais. Eu só adiantando que depois tem um vídeo institucional também no final, né, Denise? Acho que agora, né? Você deixar essa turma ficar 4 horas Isso. conversando de É, RT. então tá bom. Vamos então passar o vídeo, depois eu faço só a despedida e já vamos marcando o próximo, né? Porque ainda preciso falar para vocês que amanhã a festa continua, porque nós vamos falar Opa, de joelho amanhã, estaremos né? aqui. Denise, podemos passar então? Eu já vou, a gente volta rapidinho. Espera só um minutinho que deu um erro aqui. Uhum. Aí depois todo mundo vai abrir a tela para a gente fazer aquela foto fantástica. Estivemos aqui.
Bom, até aproveitando aqui enquanto vai abrir o vídeo, amanhã tem o segundo dia. Se vocês não estiverem inscritos, amanhã nós vamos falar de lesão de cruzado anterior, tá? No joelho. É um encontro internacional. Depois eu volto. E mais uma vez, o nosso agradecimento ao nosso patrocinador aqui, a Apsen Farmacêuticos, pelo apoio, né, desse fantástico evento. Vocês viram que tem uma linha aí de qualidade de vida, de tratamento também muito grande. Depois vocês podem procurar nos sistemas, também podem procurar aí nas nossas redes, né, também as mídias sociais de todos também, né. Então, eu gostaria aqui de já encerrar, tá? Lembrando vocês que amanhã nós vamos ter um novo evento, tá? Depois eu já deixei o link aí no chat, se vocês quiserem entrar, tá bom? E eu queria passar aqui a palavra para os nossos participantes aqui. Eduardo, gostaria que você desse aí as últimas palavras e, de novo, obrigado pela sua presença. Você que hoje viajou tanto e está aqui com a gente nessa viagem aqui também. Eu estava em Maringá de manhã bem cedo, peguei o avião para Manaus, passando por São Paulo, enfim, atravessei o país inteiro. Mas olha, primeiro agradecer novamente a você, ao IEP, pelo convite de poder estar aqui. Para mim, especialmente, foi extremamente proveitoso. A palestra do Valdir foi absolutamente fantástica no sentido dos conceitos. Apesar dela ser complexa, ele mostrou muito bem no final que essa complexidade pode se traduzir em simplicidade naquilo que você faz no seu dia a dia. E agradecer muito a ele por estar conosco aqui dividindo esse conhecimento. Eu mesmo fiquei bastante interessado em conhecer mais sobre a filosofia, não método, filosofia. Processo. E, enfim, e agradecer ao nosso patrocinador, né, a Apsen também, e a todos que estiveram aqui presentes, pudemos participar, fazer perguntas, e todos, com certeza, todos nós tivemos aqui um grande ganho acadêmico e de conhecimento, e, enfim, e uma boa noite para todos no Brasil todo. Bom, agora você, Valdir, muito obrigado pela sua presença, tá? Gostaria que você desse as últimas palavras também suas, né? Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que estou muito contente, muito honrado por você ter aberto as portas, né, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a mecânica do exercício, sobre o RTS, né? Fico contente que o Eduardo ele captou aquilo que eu queria transmitir da minha aula. É uma aula com muita complexidade, a gente fala muito de física, pouco de biologia, mas que depois dá para perceber que é muito fácil de você aplicar e isso traz bastante benefício para os pacientes. Espero que essa seja a primeira oportunidade, né, que eu tive, né, de falar sobre como médico para médicos de mecânica de exercício. Espero que isso traga outras oportunidades e muito feliz por ter sido através de você, Pablo, do IEP do 9 de julho. Como eu falei no começo e vou repetir, é muito bom você ter profissionais que queiram estar na vanguarda e que estão abertos para conceitos diferentes, né? Para a gente sair daquela zona de conforto que às vezes a gente se coloca. Mais uma vez, muito obrigado, né? A todos também que vieram poder assistir
e poder ouvir um pouco sobre mecânica do exercício. Excelente. Só uma coisa aqui, até colocaram, acho que estava o link esgotado aqui, mas depois só dê um alô para a gente aqui é, nós vamos deixar aqui um link para vocês entrarem em contato, para poder reabrir ali o link da reunião de amanhã, né? Que talvez tenha fechado agora, mas a gente atualiza para vocês. Bom, queria que finalizar, né? Eu estou aqui, vocês abrir a câmera aqui, eu vou fazer uma foto aqui, um print aqui, depois nós vamos publicar aí também nas redes nossas, né? Queria agradecer a todos vocês pela presença, pela participação, pelos comentários, eu acho que foi sensacional. Uma das características dessa reunião, em todos esses 16 anos, a gente sempre deixa um tempo maior para debate, para que, se sim, são dúvidas mais simples ou outras e tal, ó, o link está liberado, tá? Se vocês quiserem entrar. Mas a gente sempre deixou um tempo maior para que as dúvidas apareçam e a gente possa se colocar. Essa reunião vai estar gravada no YouTube do IEP nosso, tá? Até deixei um link aí para cima também para depois para vocês conhecerem o nosso YouTube do IEP do Hospital 9 de Julho, tá? E assim, é com sabor de quero mais, depois nós vamos marcar mais uma reunião dessa no próximo ano, tá? Muito obrigado a presença de todos vocês, tá? De todos os amigos que estiveram aqui com a gente, os amigos também de outros países também que estiveram aí presentes, tá? E espero vê-los amanhã, né? Ou para os próximos eventos, tá? Depois, se quiserem deixar também opinião de vocês, temas para as outras reuniões, será um prazer imenso, né? Poder ter vocês com a participação aí, tá bom? E de novo, obrigado, Apsen, pela oportunidade, né? Foi um momento assim sensacional, tá? E logo, logo vocês vão ter notícias boas e bastante surpresas aí para o próximo ano. Tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês e até amanhã. Até amanhã.